Bom dia, galera da magia, tudo bom? Eu perguntei no perfil da Marro do Instagram temas para vídeos. A galera escolheu bastante coisa. Vou falar assim que o campeão é magia com dragões, mas também tem um tema que é o campeão das perguntas que as pessoas me fazem, que é como começar na magia. Eu acho que já vi alguns vídeos sobre isso, mas como o pessoal mandou, perguntou, bom, eu acho que eu vou ser um pouco mais fiel aos meus seguidores e a gente vai começar a falar disso então, tá? Bom, eu vou começar a falar que a primeira coisa que eu sempre aconselho é não procure uma tradição. Em que sentido eu tô falando isso? Quando a gente começa na magia, principalmente que a gente está já um pouco mais velho, ou quando a gente está muito ansioso, como a gente quer já fazer as coisas e tal, a gente tenta procurar uma tradição e tenta nos filiar a ela. E isso eu acho que acaba sendo o maior erro de todo mundo, porque muitas pessoas acham que é só achar uma tradição que é legal tal e entrar, e na maior parte das vezes não é assim que realmente deveria acontecer. Para mim, eu acho que uma tradição vem com a afinidade entre mestre e discípulo, mestra discípulo, e essa afinidade demora com o tempo. Então eu não aconselho as pessoas a procurarem tradições, tentar se acertar com tradições. Eu aconselho a estudar. Esses conselhos que eu vou dar aqui, eu acho que servem muito bem para o primeiro até o terceiro ano de prática das pessoas, entenderam? Então eu acho que assim, nesse primeiro ano ao terceiro ano, não é legal você já ficar procurando uma tradição. Você tem muita coisa a aprender, muita coisa a desenvolver, que seria interessante você fazer isso antes de querer seguir algo que é um grupo, ou formar um grupo. Eu já vi pessoas que ficaram um ano estudando e formaram um grupo logo depois. E isso não é legal também, você já formar um grupo, sendo que você poderia simplesmente formar a si mesmo. Você tem um passo, tem um caminho muito grande. Eu já vi várias pessoas de várias páginas até muito famosas, que falam sobre magia, mas não saem daquele escopo básico porque justamente não tem profundidade no seu conhecimento. Entendeu? Bom, então eu acho que a primeira coisa que eu queria deixar é justamente essa questão de não entrar em uma tradição, tá? Procura, vai desenvolver seus dons, vai procurar, vai ler sobre magia, leia bastante livros, converse com pessoas que já praticam, mas não vai atrás assim de uma escola ou de uma tradição ou de um grupo, a menos que você conheça pessoas e você receba o chamado. O que acontece muito é que as pessoas às vezes tentam formar grupos ou querer se afiliar a um grupo sem estar um pouquinho preparado. Olha, em termos de idade, eu acho que é meio polêmico falar isso. Quando você está sozinho, é melhor você começar a procurar algo depois dos 16 anos. Não entrar numa tradição aos 16, mas a partir dos 16 anos você vai ter um pouquinho mais de feeling para você poder pelo menos estudar. Tem muitas pessoas que realmente começaram cedo. Eu comecei cedo, mas, por exemplo, eu fui praticar artes marciais e meu professor me ensinava a meditar. Eu comecei como criança, mas eu aprendi a meditar. Eu aprendi primeiro a sentir cheiros, a observar cheiros, a percepções, nuances em termos de pressão espiritual, energia. Eu fazia bastante exercícios para ver a aura, perceber a aura, que tinha muito a ver com a minha tradição de arte marcial. Mas nessa tradição tinha ensinamento mágico. Então a gente estudava muito filosofia no começo, a pensar. É muito comum na tradição japonesa, principalmente de magia, ensinar as crianças a terem um pensamento. Então houve toda uma formação, uma preparação antes de eu começar a praticar magia de maneira mais profunda. Eu digo praticar magia de maneira mais profunda realizar os ritos de iniciação, fazer as provas com os elementais, fazer uma invocação, O maior erro das pessoas é começar a querer invocar coisas muito grandes ou muito poderosas. A gente costuma falar, não invoque nada que você não consiga banir. Isso não é referente só a seres trevosos, demoníacos, sei lá, o que você acha que deve ser. Isso é referente a tudo.
porque não é tão simples quanto parece trabalhar com as divindades como se fala por aí. Você tem uma preparação de si mesmo, uma preparação do seu corpo, tanto para sentir, para ouvir, para perceber, para saber se aquele contato é real ou não. Então, por que em vez de você ficar tentando contatos muito complicados com divindades e seres, porque eu acho que virou uma moda no paganismo brasileiro, principalmente aqui assim em São Paulo, as pessoas ficam perguntando: ah, você já fez contato com o Dríade? Você já fez contato com fada? Você já fez contato com dragões? Você é magia disso, magia daquilo? E isso não é o desenvolvimento verdadeiro da magia. São apenas ferramentas e seres mágicos e divindades são contatos que demandam muito desenvolvimento do praticante. Então, o que eu posso falar para você? Posso falar que é muito mais importante você aprender as técnicas que vão envolver a sua prática de magia. E isso é onde você deve começar. É focar. Primeiro, eu me falo, você tem que aprender a meditar. Meditar não é só meditar, fazer um mantra, é meditar, foco, concentração, você aprender a ficar em silêncio, esvaziar a mente. Isso é o mais importante. Uma mente cheia te impede de perceber. Uma mente cheia vai te impedir de você saber o que está rolando. Porque muitas pessoas que eu converso, pessoas que estão praticando no começo, falam assim: ah, tal divindade falou isso. Eu pergunto: como você sabe? A pessoa fala: não, eu intuí. Como você sabe que não é algo da sua cabeça? O maior erro da gente no começo é achar que pensamentos e intuições ou coisas que vêm pra gente são coisas de divindades ou seres, e muitas vezes não são. Às vezes são, às vezes não são. E como que você faz para saber? Você tem que ter um treinamento. Então o primeiro treinamento é a meditação. E a primeira coisa de meditar é você ficar em silêncio. Eu vou fazer um vídeo mais sério sobre meditação. Eu já tenho um vídeo sobre meditação que é para os meus alunos, mas é um vídeo é um vídeo longo e eu devo fazer no formato mais rápido. Então meditar seria a primeira coisa. Sentar em silêncio, aprender a ter uma boa postura, aprender a respirar. Quando você aprende a controlar a respiração, e eu não falo apenas fazer uma respiração correta, eu falo também respirar para controlar os seus estados de transe. Então, por exemplo, com a respiração eu consigo entrar em transe. E eu tenho um transe leve, eu tenho um transe médio e um profundo. Eu tenho alguns tipos de transe. Isso também será matéria para outro vídeo. Eu já tenho um vídeo aqui que fala sobre o transe, né? Acho que eu vou colocar aqui. E aí mais o interessante é que você aprenda a entrar em transe, reconhecer o estado de transe. Existem alguns tipos de transe, isso eu falo muito nos meus cursos com meus alunos, eles reconhecerem esses estados, e eu ensino técnicas básicas. Então, tem muita gente que critica, fala: ah, é marrom, parece que no começo é não sei o que, muito esotérico, não sei o que. Olha, se você fala isso para pessoas que estão começando, você não tem noção realmente do que é magia. Você precisa aprofundar na sua prática mágica para saber que a coisa mais importante no começo e para a sua vida toda da magia é saber meditar, saber entrar em transe, saber se projetar e saber ter sonhos lúcidos. Muitas tradições de magia recorrem às divindades e aos seres, e aí as suas respostas são às vezes em sonhos, às vezes em projeção, às vezes em meditação. Então é básico isso, independente qual tradição que você vai seguir, qual forma de magia você vai seguir, tá? Bom, então aprender a meditar, aprender a entrar em transe, desenvolver sua percepção. Desenvolver sua percepção vai desde você aprender os cheiros que existem à sua volta, aprender a lidar com ervas, sabores, né? Gosto. Por quê? Uma das coisas mais interessantes nem todo mundo enxerga o outro mundo. E muitas pessoas que enxergam têm problemas de dúvidas, porque muitas vezes é a mente que mexe. A gente fala que a percepção da visão ela pode ser alterada muito pela nossa ansiedade. Mas, quando há manifestação espiritual, uma das coisas que é correta, e é muito correta pra gente, é o cheiro. Mudou o cheiro do ambiente, é uma certeza física, é uma manifestação física que alguma coisa ali mudou. Agora, aos poucos, você vai aprender a diferenciar a energia. Então, a percepção vai de percepção dos 5 sentidos, percepção das consciências dos 5 sentidos, percepção da intenção das pessoas. Isso é importante para que você possa também sentir
a intenção dos seres mágicos, percepção de pressão espiritual, quando uma divindade, quando uma entidade manifesta fisicamente, algumas coisas se modificam. Por exemplo, certos daimons que quando se manifestam, você começa a sentir a boca seca. Isso quer dizer que o ambiente está ficando mais seco. Então quer dizer que aquela entidade tem a ver com fogo. Por quê? Porque fogo é calor e seco, mas pode também ter a ver com terra, que é frio e seco. E aí vai, você sentiu calor, você sentiu o frio quando a boca ficou seca, né? Então isso demonstra que tipo de vibração está entrando em contato comigo. Bom, então a percepção dessas nuances é importante. Quando eu era criança, meu mestre fazia muita coisa de a gente perseguir cheiros. Ele fazia a gente sentir alguma coisa mais fácil, que era mais fácil sentir, e tentava esconder isso em alguma coisa, a gente tentar sentir de onde vinha aquilo. Ou então, por exemplo, uma coisa que ele fazia era misturar suco de frutas e falar: que fruta que eu coloquei aqui? Não colocava açúcar, tomava e a gente, isso é isso, isso é aquilo, tal. Tentar melhorar nosso paladar. Esse tipo de treinamento que parece que não tem nada a ver com magia, tem tudo a ver com magia. Não só para poções, etc., mas também para a percepção. Eu falo para meus alunos não entendem. Diminuindo o açúcar, diminuindo o sal, começa a saborear a comida melhor. Esse sabor, essa percepção de sabor, intensidade, amargor, etc., começa a desenvolver suas papilas gustativas, seu olfato, ele começa a ficar mais apurado. E aí, além da sua saúde melhorar, você vai ter uma melhor qualidade da saúde, você também vai ter uma melhor qualidade de nuances de percepção. A gente fala que a gente tem nossos aparatos físicos, né, que são nossos receptores nervosos, esses receptores dos 5 sentidos, mas o que nos faz compreender isso é nossas 5 consciências que estão ligadas aos nossos 5 sentidos. Então esse jogo, 5 sentidos, 5 percepções, 5 consciências, ajuda a gente a desenvolver na parte espiritual também. Bom, eu tô falando assim rapidinho porque eu quero fazer um vídeo de até 15 minutos, porque todo mundo tá falando: você fala muito, então eu vou tentar falar um vídeo, quem sabe eu faço uma segunda parte desse vídeo, é o que eu acho que vai precisar. Bom, então, percepção, respiração, postura. Bom, sonhos lúcidos. Existem vários métodos para você treinar sonhos lúcidos. Eu fiz algum treinamento, não só com o meu mestre, mas eu fiz também alguns treinamentos com o pessoal da Caos Brasil. Eles têm uma jornada muito interessante. Eu fiz o treinamento deles, ajudou bastante algumas coisas. Eu já tinha sonhos lúcidos, mas depois do treinamento ajudou melhor, ajudou muito, o que me mostra que não precisa ser alguém só iniciante. A todo momento você tem que reciclar conhecimento. Isso é outra coisa. Não só no começo, não seja arrogante, não seja alguma pessoa que não vai aceitar novos conhecimentos. Eu tenho 35 anos de prática e faz 2 anos eu fiz a jornada. Então, para mim, valeu muito. Eu melhorei meus sonhos. Hoje eu faço o curso de voodoo. Melhorou muito também minha percepção dos sonhos, porque no voodoo você tem o tempo inteiro que prestar atenção nos sonhos. Então, isso é importante. Ter sonhos lúcidos, ter controle sobre eles, tá? Bom, uma coisa que eu deixei mais para o final é, principalmente, ler muito. Ler muito é ler mesmo. Aqui vocês estão vendo uma parte da minha biblioteca, eu poderia mostrar mais, mas tem muita coisa que tem aqui. E hoje eu ainda releio os primeiros livros que eu li, porque eu gosto de refirmar algumas coisas, gosto de lembrar o que eu li. Eu gosto de ler livros novos e reler livros antigos e fazer comparações. Adoro fazer isso é muito importante. O que eu acho que você deve ler? Bom, primeiro você tem que aprender matemática, geometria. Isso é essencial para desenhar símbolos mágicos, para compreender algumas relações de equilíbrio, compreender também algumas relações com os planetas, magia planetária, elementos, né, as relações com algumas divindades. Isso tudo modifica pra gente, entendeu? Então, matemática, geometria, filosofia. É importante quando você vai trabalhar com uma tradição, você entender como se manifesta o pensamento, como ele é criado, como ele é gerenciado,
para que você não seja manipulado nem por forças, nem por pessoas que não queiram realmente te ensinar. É importante que você aprenda a olhar, a observar e entender filosofia, psicologia, história e mitologia. É muito importante para você que está começando, qualquer que seja o seu sistema, a sua tradição, estudar essas áreas. É muito importante, tá? É uma coisa que para mim é muito importante, estudar línguas. Eu estudei muitas línguas. Hoje eu falo poucas, do que eu considero assim. Eu falo 14 línguas. Dentre essas, eu tenho algumas que eu falo melhor, falo mais fluentemente, outras eu consigo ler muito bem, outras eu consigo compreender. Algumas eu estou estudando e aprofundando dessas 14 línguas. Além disso, eu leio muitos alfabetos, eu estudei muitos alfabetos, não só místicos, alfabetos antigos, estudei história de algumas coisas. Isso me ajudou a comparar o que era de um local com outro local, livros de locais diferentes. Isso me ajudou a comparar muito, principalmente trabalhando as línguas junto com história, junto com mitologias e filosofias. Você consegue perceber nuances de coisas muito parecidas, coisas que a gente pode começar a pensar: nossa, essa divindade tem aqui, mas também tem uma outra divindade muito parecida. Olha, esse nome aqui significa isso, esse nome significa... E aí você começa a estudar teologia comparada. Então essas coisas são muito importantes dentro da prática da magia. Bom, para ir terminando, que eu já falei muitas coisas, não queira entrar em contato com divindades, com seres mágicos no seu primeiro, segundo até terceiro ano. Pode acontecer, pode, aí sim eu recomendo buscar formas de entrar em contato, mas não foque nisso. Entre em contato com plantas. Plantas também são seres mágicos. Plantas têm espírito, plantas têm manifestações, árvores têm dríades, que são seres mágicos e são mais próximos a gente, porque a gente pode tocar, a gente consegue ver a aura da planta, a gente consegue treinar para isso muito facilmente, e é melhor do que você ficar tentando ver seres que você não sabe como são. Plantas estão na sua frente e você cuidar de plantas ajuda a desenvolver essa percepção de vocês, tá? Bom, além disso, nas últimas partes eu me foco muito em falar: treinem a questão do espaço sagrado, espaço místico, do ciclo sagrado, né? Do ciclo mágico. Então, não só o ciclo mágico, mas todas as formas de espaços sagrados, os altares, construção de espaços. Saiba como fazer ciclos de contenção, sabe como proteger sua magia, proteger você das suas invocações. Muitas pessoas acham assim, eu já vi muita gente praticando no Goiás falando: ah, mas o Daimon falou para não fazer o ciclo de... Meu, não cai nessa, são Daimons. Você tem que ter um pouco mais de sagacidade. Então, aprenda a conter. E eu não falei aqui ainda, mas acho que talvez eu fale num próximo vídeo. Mas uma coisa muito importante é: aprenda a lidar com sua energia interna, seu chi, seu ki, seu prana. Isso é extremamente importante. Fazer exercícios de respiração, fazer exercícios de Qigong, yoga, meditação. Essas bases, fundamentos, vão te ajudar a ter uma energia melhor. E se alimentar corretamente, ter um bom sono, saber canalizar, puxar, limpar a energia. Isso é um princípio, eu diria que é um princípio bom. Dá um bom tempo de estudo e prática. Eu daria aí de 6 meses a 1 ano você aprendendo a fazer tudo isso. Se fizer bem feito, seu fundamento de magia será muito bem feito. Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Deu aí quase 20 minutos de vídeo, já é bastante. E a gente vai editar esse vídeo depois, né? Que eu vou fazer nossas edições. Qualquer coisa, por favor, gente, comenta. É legal quando eu vejo que vocês estão vendo os vídeos, mas é mais legal quando vocês comentam os vídeos. Comenta, pergunta como fazer. Doshi, você pode falar mais sobre isso? Esse tema específico? Seria muito legal a participação de vocês, tá bom? Não esquece de seguir nosso canal, segue no Instagram, segue na página. A gente vai ter muitos cursos por agora, muitos cursos que a gente vai estar rolando, cursos online, que muita gente me perguntou no passado, ano retrasado, para cursos online. Então fica atento, um beijo para vocês. Galera de Portugal, estou chegando daqui a 2 semanas, tá bom? Portugal,
Brasil, São Paulo, todos vocês. Grande beijo.